gente conversa. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre essa maternidade que tanto nos deixa insegura, com medo de estar errando, mas calma. Você não é a única a se sentir assim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, aliás, fique tranquila. Pode pegar seu filho no colo que tá tudo bem. A gente não é bom ouvir isso, um alívio saber que você não está errando em dar colo. A gente ouve tantas regras, tantas táticas para não criar filhos mimados, né? Por aqui também seguimos uma linha bem rigorosa. Se ouviu seu filho chorar, sai correndo, derrubando tudo que tem pela frente para pegá-lo no colo. Aliás, se algo nunca foi negado por nós, foi o colo. Amamentação, livre demanda, todo o tempo que pedir. Dormir separado só se não couber na cama. E beijar, 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 que a criação é de muito apego, mas pelo lado positivo da palavra, tá? A minha impressão é que se tiver outro jeito de criar um filho, é porque já nos distanciamos demais do nosso instinto, do nosso lado animal, de proteção, de cheirar, apertar. E para conversar sobre esse assunto, temos aqui a Andréa Campagnola, que é 2 em 1, porque ela é mãe da Beatriz, de 2 anos, e uma pediatra em transformação desde então. Ela se propõe a fazer uma clínica com mais empatia, mais colo e menos julgamentos, respeitando a singularidade e as escolhas de cada família, se aproximando e orientando para que tudo fique mais leve. E também está aqui com a gente a Abilaine Moreira, que é mãe da Serena e do Dom e empreendedora. Ela tem um ateliê que chama Ateliê Serenando, que faz marcenaria criativa e mobiliário infantil. E aí, começando a falar sobre o colo, que é um tabu, né? Que é tão legal ter uma pediatra, inclusive, para estar aqui conversando com a gente, porque parece que quando a gente entra nesse assunto colo, que falam que não pode pegar no colo, que estraga o seu filho. A gente ouve muito isso, né? Desde a gestação. Olha, cuidado para não estragar seu filho, ele vai ficar mimado. E eu acho que eu ouvi de uma pediatra que tá tudo bem pegar no colo. Sempre tem alguém, né? Impressionante. Todo mundo tem uma experiência, assim, de alguém vir e falar que vai ficar mal acostumado, que você não vai dar conta, que não é assim que faz. Isso é cultural, né? A cultura ocidental é muito cruel com as mães e exige uma separação, assim, muito precoce. Eu vou ser bem sincera. Talvez quando eu tenha terminado a minha formação em pediatria, eu aceitasse essas ideias, sabe? De que tem que ensinar, tem que separar uma coisa rígida e fria. E depois que eu tive filha, foi um aprendizado, assim, imenso, porque isso não existe, né? Vai contra todo o emocional do neném, toda a fisiologia, tudo que a gente é como ser humano. Eles demandam isso, e a minha filha veio, assim, para quebrar com tudo mesmo, porque foram 3 meses de colo, dia e noite. E assim, não é fácil, né? Também as mães que estão ouvindo isso, ou quem está gestante está ouvindo isso, vai levar um susto. Mas precisa de rede de apoio, precisa de gente ajudando, porque é disso que neném precisa, né? E ninguém vai estragar nada fazendo isso. Excesso de amor, eu sempre falo que nunca estraga. Amor traz autoestima, né? E quando a gente amor vê... constrói. Exatamente. Bem breguinha, mas é isso, cara. É que quando a gente fala assim, né? Nossa, aquela pessoa, nossa, que pessoa ruim, que pessoa não deu certo. Se você for puxar a história, nunca foi colo demais. Colo demais não estraga alguém, né? Muito pelo contrário. Acho que é difícil você ver uma pessoa dando errado, assim, entre aspas, na vida, virando uma pessoa assim ruim. Se ela recebeu muito colo, recebeu muito amor. E talvez por isso que a gente tenha dificuldade em ver a criança no colo tanto tempo, porque a gente não teve, né? Então, estamos reconstruindo, né? Eu acho que a geração de mães atual, não sei se é agora também, com certeza já tinha gente, mas tem um movimento muito grande agora de gente retomando isso, né? Indo estudar e ouvindo pessoas dizendo que dá para fazer diferente. Eu acho que a gente está num caminho bem mais fisiológico, né? E que deixa as mães mais tranquilas. É muito engraçado no consultório, assim, porque tem esse questionamento, né? Às vezes vem as avós na consulta e todo mundo fala... Olha lá, temos um baixinho querendo colo. Tem alguém querendo colo. Pedindo a Bilane trouxe Dom aqui para nossa conversa. Ela vai ter que dar uma mamadinha.
De vez em quando vamos ouvir a participação do Dom aqui. E, enfim, nas consultas, você vê na mãe, assim, o alívio quando eu falo para elas que tá tudo bem pegar no colo, que não vai estragar ninguém, que é uma fase, né? Ninguém fica no colo para sempre. E eu acredito... Não. Ai, Dom. Ele levou um sustinho. Pronto. Nada que um colo não resolva. Isso. Aí, vamos pegar o chorinho dele pra vinheta. E eu acredito nisso. Quando você supra essa demanda na fase certa, eles estão prontos para progredirem para uma fase seguinte. Enfim, É que é assim, a gente já cresce, já foi criada de uma forma em que não podiam nos pegar muito no colo. E a gente ouve de todos os lados isso, de que é errado. E às vezes falta só, uma pessoa chegar e falar, tá tudo bem, você pode pegar no colo. Porque foi isso que aconteceu, inclusive, comigo. Eu participei muito de roda pré-parto e pós-parto. E quando eu ia na roda pós-parto, eu lembro de uma das vezes que eu já estava assim, numa coisa de... Eu sentia a necessidade de pegar ela no colo. E olha, antes de virar mãe também, ouvia essas coisas, eu falava, ai, gente, mas precisa ficar no colo o tempo inteiro? Não, tem que chorar um pouquinho para aprender, tem que, né? E quando virei mãe, claro que foi completamente o contrário, né? Então, eu lembro que eu ficava lutando contra isso. Eu ficava, eu não posso pegar no colo porque vou estragar, ele vai ficar depois dependendo de mim absurdamente, sabe? Então, não posso. E eu sofria com isso e não percebia que eu sofria. Então, quando eu cheguei numa roda e entrou esse assunto em debate, que a gente falou, pode pegar no colo, você não está estragando o seu filho. Eu lembro que eu voltei para casa tão aliviada. é libertador, né? E eu falei, nossa, hoje eu vou dormir com ela agarrada, sabe? E foi isso, me tranquilizou, assim, absurdamente saber. Esses grupos de pós-parto são maravilhosos, né? Eu também, a minha experiência foi bem parecida com a sua. Dessa angústia em casa, de meu Deus, será que é assim? Será que eu tô fazendo certo? Será que pode? E o que te mostrou, inclusive, isso não foi nem a pediatria, foi o lado mãe, né? Não, a pediatria me atrapalhou muito, porque tem, até hoje, eu não tô mais... Bom, eu ainda tenho contato com residentes, mas até hoje... Ainda é muito pouco falado sobre isso na residência de pediatria. A gente aprende sobre doença, sobre coisas muito objetivas, né? Essa questão toda subjetiva, simbólica. Nossa, isso não vem. E no consultório aparece muito, né? A mãe tá super vulnerável no momento que tem um filho, o primeiro, então. Hoje em dia ela tá muito desamparada. É que assim, eu acho que tem que entrar, a gente tem que falar que... O que mais falam é como se um bebê de meses pudesse estar te manipulando, né? Ele tá chorando para você pegar no colo para ele poder controlar essa relação entre vocês, ele não tá precisando de você. Mas, poxa, a única forma que o bebê tem de se comunicar é chorar, né? Então, assim, se a gente não atender essa necessidade, e tem, acho que, estudos que mostram que faz mal, inclusive para o bebê, né? Você não ser atendido nisso. Tem, nos primeiros dias de vida, na fase de recém-nascido, tem estudo que fala de morte neuronal. Que é como se o nenê desistisse. Porque é um choro de sobrevivência, né? Não que depois não seja e acaba virando manipulação, não é isso. Mas nos primeiros dias de vida, é um choro de sobrevivência. E se ele não é atendido, ele desiste de tudo. Acontece a gente fala um shutdown, assim, no cérebro. Inclusive, alguns neurônios morrem. É como se, na verdade, não é que ele aprendeu, né? Que, não, ele desistiu. Ele desistiu. É triste, que pode é muito contar triste. Com ele você. Desistiu. Ele não confia em ninguém. A Bilaine, você com o Dom no colo balançando aí. Eu creio que para mim também foi um processo de mudança, assim. E começou a fazer sentido quando eu entendi que não era só aquele caminho de um parto respeitoso, de um parto humanizado, né? Para mim, comecei a entender que depois também precisava ter esse olhar, né? Esse apego pro pós-parto, né? Esse olhar do respeito, do apoio, do colo. E eu percebi muito assim que nos momentos que os meus filhos estavam pedindo o colo, né? O momento ali comigo, também era o meu eu, né? O meu interior também pedindo muito colo. Né, e eu creio que isso é o que a gente pede até hoje, né? A gente vê esse aumento das pessoas procurando por terapias, procurando entender, né, as demandas da alma, do psicológico, do mental.
E a gente percebe que muito do que a gente precisa realmente é esse colo. Muito do que falta realmente é esse colo, né? Então, quando eu consegui entender o quanto eu estava precisando de colo, eu consegui dar colo para os meus filhos tranquilamente, né? E ter esse momento de tá bom, tá tudo bem, de mim que ele precisa e é isso, né? Eu acho que a gente é tão sensível com outras pessoas chorando, né? Se a gente vê um terceiro chorando, se a gente vê um idoso chorando, qualquer pessoa, a gente rapidamente se comove, quer cessar aquele choro. Por que a gente vai deixar os nossos filhos chorar, né? Eu não me lembro de ter algum momento na minha vida que eu chorei e isso gerou alguma educação para mim, né? Eu aprendi algo com aquele momento chorando, né? Então, para mim não fez sentido querer que meus filhos chorassem para aprender alguma coisa, né? Ficar sozinhos, né? Eu acho que se tem algo que a gente não quer nessa vida é ficar sozinho. Por mais que a gente aprecie os momentos de solitude, eu acho que o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho, né? Então... E aqui no Ocidente é super comum montar um quarto do bebê, né, maravilhoso, para o bebê estar lá no berço desde o primeiro dia, longe dos pais. E é um costume daqui, assim, né? Se você for ver até o animal, né? Que animal que deixa a sua cria longe, né? Porque é questão de instinto, né? De sobrevivência mesmo. Na verdade, eles não deixam longe, né? Se eu for ver na natureza, os animais que ficam longe, as mães fêmeas só deixam no momento que já é provado que eles conseguem sobreviver sozinhos, né? Eles são carregados até o momento que eles conseguem buscar o alimento com a própria mão, né? Com as próprias patinhas deles, ou então eles permanecem sendo carregados pelas mães, né? Então, e por que a gente faz diferente, né? É sinal de que a gente está longe da nossa natureza, né? E o bebê... E o nosso bebê é o mais dependente de todos, exato, né? Por mais tempo. Além de tudo, o bebê humano é o mais dependente e é o que é deixado mais rápido, né? O quanto antes. E com essa ideia de que ele tem que aprender. Horas bolas, tem 3 meses, como assim? Tem que aprender a viver sozinho. Bebês manipuladores, eu com 32 né? ainda não aprendi, gente. Eu tô dando birra. 10 dias. É birra. É outro capítulo, a birra, né? Isso aí dá um bom podcast. Abilane, você falou de uma coisa muito profunda, eu acho. Aquele livro Maternidade e Encontro com a Sombra, a gente pode falar de livros, da Laura Gutman. É uma psicóloga argentina, psicanalista, especialista em maternidade e puerpério. Maravilhoso esse livro, você leu? Eu li. E fala exatamente sobre isso. O Nenê traz pra gente o que a gente deixou escondido, né? Então esse colo que faltou, essa coisa que estava lá, guardada na nossa sombra. É um conceito específico de uma linha psicanalítica específica. Mas, cara, eu fico até arrepiada aqui. É o livro mais maravilhoso que eu li no meu puerpério. E a criança, né? Eu acho que é o filho. Porque vai continuar trazendo, acho, por todos os outros anos, assim, parece que vai crescendo e vai resgatando na gente. A gente enxerga neles a nossa infância, a gente enxerga o que a gente foi. E aí, por isso que acho que nos ensina tanto, e a cada dia que vai passando, você vai aprendendo, vai olhando e vai sentindo isso. Por isso desperta tantas coisas, né? Além de, né, ter todos os hormônios de um puerpério, mas é que quando nasce, você tá lá e você começa, inclusive, a entender muita coisa dos seus pais, né? Enxergar sua mãe de uma forma diferente, porque você tá lá agora naquele papel, né? Muitas vezes a gente quer que eles sejam seguros, né? E na verdade, é a gente que está precisando tratar a nossa insegurança, né? Você falou dessa questão, eu li esse livro, tive a oportunidade de ler, e esses dias mesmo eu escrevi um texto sobre o Dom, porque ele, diferente da minha primeira filha, da Serena, ele chorou sem fim, né? Ele nasceu e ele não parava de chorar. E aí eu fazia tudo que falaram para fazer. Meia-noite eu estava dando banho de camomila, e fazendo tudo, liguei secador, fiz tudo. E por um momento, assim, eu parei, comecei a cantar, e fiquei madrugadas cantando e chorar, e comecei a perceber que era isso. Eu comecei ali naquele momento a chorar as minhas inseguranças, a novidade de ser mãe de 2, os meus medos, né, em relação ao segundo filho. Então, no fundo, a gente tá precisando desse apoio também, desse colo também, né? A gente é inseguro em tantas coisas, né? Então, como que a gente quer que eles com meses sejam seguros, né? Com 2 aninhos sejam seguros, se nós não podemos mostrar para eles, muitas vezes, a nossa vulnerabilidade, né? E o que eu sinto, assim, o medo de muita gente que acaba falando mas você vai ficar dando colo, vai ficar dormindo com você na cama, ele vai ficar dependente de você. Ele vai, né, ser inseguro, e é completamente oposto, porque vai chegar um momento
em que ele vai caminhar com as próprias pernas, em que ele vai querer voltar para a cama dele, quando tiver saciado toda essa vontade, toda essa necessidade de estar com a mãe, de estar seguro, e aí ele vai ser uma pessoa muito mais segura, né? É o oposto do que pensam, acho. E sabendo que tem para onde voltar, né? Não tem isso. A sensação de solidão acho que fica muito menor num adulto assim. Sim. Né? Você tá lá, mãe e pai deram tudo que tinham. E é muito sério isso, que a conclusão na cabeça da criança para parar de chorar, né? Tem essas super nanis, tem esses livros que acabam em programas de TV, que acabam ensinando, entre aspas, a fazer seu filho dormir sozinho. Ele vai aprender a dormir sozinho, mas infelizmente de uma forma vai aprender porque ele sente que não pode mais contar com você, né? E acho que isso lá na frente vai ter um problema, né? Vai trazer algumas inseguranças, enfim, até isso de não saber para onde voltar, que ele vai ter um colo, né? Quando voltar. Mas tem uma indústria tão grande atrás dessa separação, assim, né? Tem indústria de consultoria, né, de especialização em sono, né, oferecendo mágica para dormir a noite toda. Não que eu acho que tudo que elas falam, né, tem coisas que têm relevância, mas enfim. Aí a indústria faz um mobile, não sei das quantas, que seu nenê vai ficar lá, e o bouncer de R$1.000 que imita o colo e tem até cheiro de mãe no negócio. Não é o colo, não funciona. E cada vez mais está distanciando, né? Porque é isso, é desde a chupeta que dá, sem querer entrar na questão mérito da chupeta, mas assim, é para saciar uma vontade de estar lá mamando, de estar lá no peito. Aí uma cadeirinha que balança, que é para saciar a vontade de estar no colo. Então uma bolsinha quente no berço para saciar a vontade de sentir o calor. E aí vai tendo assim, meio que obrigada a ir aprendendo a se distanciar, né? A ficar sozinho. Uhum. Mas isso não quer dizer que esteja criando filhos seguros. E não mimados, né? Porque eu acho que questão de mimada também é uma outra, não tem nada a ver com isso, né? Por que a gente tem essa necessidade dessa independência deles, né? No nosso interior, lá no fundinho, parece que tudo... Porque a chupeta é pra gente, né? A chupeta não é para eles, né? Nós queremos a chupeta, né? Nós queremos. É aí que entra muito a questão da rede de apoio. Né? Como uma rede de apoio faz toda a diferença, né? Para que você consiga dar aquela respirada e ser quem você quer ser, né? Para os seus filhos. Eu acho que, para mim, eu que tenho uma rede de apoio assim, pequena, eu sinto que a minha maior dificuldade é isso, né? Essa possibilidade de poder dar para ele uma mãe calma, uma mãe tranquila, uma mãe que não está preocupada com mais 1 milhão de outras coisas. Que é um outro assunto que daria muitas horas de conversa, né? Mas realmente como a gente precisa, como mãe, né? Pode falar aí, Thaís, enquanto eu vou dar um colo aqui. Mas a gente fala também, a gente está aqui falando também de uma criação com apego, de colo, de um jeito super romântico, né? Isso que ela falou da rede de apoio, isso é extremamente necessário para você conseguir dar conta. Ninguém consegue ficar com o neném no colo o dia inteiro, nem deslingue. Você precisa dar uma revezada à noite, você precisa ter tempo de descansar. Então, assim, não que seja fácil, né? Também é um caminho suado. Aliás, é bem difícil, né? Porque às vezes você não tem para dar, né? Isso que é duro. Tem dias que você não tem para dar. E aí precisa de um outro ser humano na jogada. Como falar a amamentação também, livre demanda. É lindo, é ótimo, mas, cara, que cansativo que é. Piercing de peito. Você tá lá disposta a dar mamar o tempo inteiro que o bebê quer. Você se entregar, se doar por inteiro, o tempo inteiro, e aí, inclusive, de madrugada, né? Porque é isso, o bebê vai grudar, vai querer mamar o tempo inteiro. E por que é legal, né? A livre demanda. Porque eu lembro que quando a Maia nasceu, que eu fui apresentada à criação com apego. Eu nunca tinha nem ouvido falar. E eu lembro que eu perguntei para a pediatra, assim, que atendeu o parto. Falei para ela, eu dou mamar de quanto em quanto tempo, né?
E aí ela falou, você já ouviu falar da criação com apego? Ela falou, dá uma lidinha. E ela falou, olha, você dá mamar sempre que ele quiser. Aí eu, o tempo todo? O tempo todo. E pra mim, assim, eu ainda não tinha lido nada sobre isso, tal, então quando me perguntavam, não, dou mamar o tempo inteiro. Aí por quê? E aí começam a vir também os palpites de tudo quanto é lado. Mas como assim você vai dar mamar o tempo inteiro? Ele tá chupetando, né? Tá no seu peito, não tá mamando. O que você vai deixar ele pendurado no seu peito pra quê? Enfim, vai ficar mal acostumado, né? E, então a livre demanda é cansativa pra caramba. Então, Nunca mais assim, vai largar o peito, né? Porque tá cheio de criança de 15 anos mamando até no hoje, peito. né? Mas realmente, assim, mães que estão passando por esse processo, esse momento, é difícil. Um abraço aqui, né? Nosso. Um abraço nosso. Não é fácil. A gente precisa se livrar um pouco dessas culpas, né? Eu sinto que tem aquela frase, né? Ah, nasceu a mãe, nasce a culpa, né? Por que a gente já tem que ouvir essas frases, né? Tipo, que não, sai pra lá essa culpa. Acho que é por isso que tantos outros assuntos que precisam ser alinhados, né? Tanto em questão do casamento, em questão da mãe que trabalha, em questão da ajuda em casa, do relacionamento com a própria mãe, né? No caso, com as avós. Eu acho que tudo isso forma um conjunto para que a gente consiga ser uma mãe feliz, né? Por que a gente não pode ser feliz? Parece que as mães não podem ser felizes, né? Acho que cada uma precisa trilhar o seu caminho e encontrar, né, cada uma a sua história, né? Para que a gente possa passar para eles isso, né? Como que não adianta também a gente estar ali fazendo uma livre demanda, né, dando colo o tempo inteiro e, no fundo, será que é isso mesmo que a gente quer dar, né? Eu acho que é importante a gente dar o que é leve, né, pra gente. Senão a gente acaba dando algo que nem eles mesmos conseguem carregar, né? Que fica pesado. Fiquei segurando no colo. Chega o marido, fiquei segurando o dia inteiro essa criança e não sei o quê. Né? Então, acho que precisa encontrar um equilíbrio, né? E vamos lembrar que as mulheres acumulam tarefas, né? É muito difícil você conseguir estar lá plena, disponível só para o seu filho. Tem as que trabalham, voltam a trabalhar mesmo que de casa. Tem as tarefas domésticas, que a gente ainda tem um longo caminho. Escutem o programa sobre machismo. O primeiro programa do podcast. Uma grande trilha aí pela frente. É porque a gente até fala, pra gente conseguir criar de uma forma, né, tão leve assim, a gente precisa estar leve, né? Então, ter uma rede de apoio nessas horas faz toda a diferença, né? Para você conseguir ter paciência, você conseguir respirar. Tem uma pediatra também que... E é isso mesmo, porque tem que ter mesmo uma pediatra. Cara, no começo, quando a gente foi atrás de pediatra para as crianças, eu lembro que eu passei por 4 até achar uma que eu gostasse. E o Otávio chegou para mim e falou, mas calma, você quer uma pediatra boa ou uma pediatra que passe a mão na sua cabeça? E eu falei, eu quero uma pediatra com quem eu me identifique. Não adianta levar numa pediatra em que eu quero dormir com meu filho na minha cama, ela fala, é um absurdo você dormir com seu filho na sua cama. Em que eu quero dar mamar livre demanda e ela fale, mas isso é um absurdo, ele tá chupetando. Não quero. Eu quero alguém que realmente pense como eu, mas que acrescente, óbvio, que tenha todo o lado profissional, toda a experiência dela, mas que ela pensa como eu nesse sentido, porque o que adianta eu frequentar, né, ir para um pediatra porque pediatra nessas horas é para mãe também, né? Não vai lá só ver seu filho, pronto, tchau. A mãe precisa mais do que a criança nessas horas. É um binômio, né? Então, como que é no consultório aí com você, com os seus... Nossa, primeiro vou puxar esse gancho. Gravidinhas todas que estiverem ouvindo. Hoje em dia a gente faz muita consulta pré-natal com o pediatra. Isso é muito legal para você chegar no seu puerpério com todas as suas dúvidas e todas as suas fragilidades e vulnerabilidades com alguém que você já viu, que você já sabe a linha de trabalho e você já sabe o que vai te dizer, né? Às vezes a gente ainda se surpreende, mas enfim, isso é muito importante. As pessoas subestimam isso, porque eu tenho muitas pacientes, eu passei por isso também com a minha filha. Porque eu achei que eu só ia precisar de um pediatra para cuidar das doenças, né? E quem que cuidou de mim? Era um pediatra que minava muito minha confiança. Então, tem isso. O pediatra tem um lugar de um discurso tão poderoso que ele pode realmente acabar com a confiança daquela mulher. Acabar com o instinto e fazer sofrer mesmo. Isso me pegou. E foi aí que eu comecei a repensar o jeito que a gente aborda as mães, as famílias, né? Os pais vão muito às consultas hoje em dia também, graças a Deus.
as famílias têm participado muito mais, mas assim, eu deixo, Thaís, eu falo muito, eu escuto muito as famílias, porque tem família que quer mamadeira, tem família que não quer amamentar, tem família que quer que durma no outro quarto, e tá ok, assim, cada um vai maternar, né, fazer a parentalidade do jeito que acalmar o coração. Mas não é a maioria, assim, ou pelo menos talvez seja o perfil que chega para mim, né? Que eles já sabem que o meu perfil é mais de criação com apego e de conversar. Mas a gente orienta também, precisa orientar desmame, precisa orientar, estamos aí. Mas é escutar a família, eu acho. É isso que... Não é eu jogar, de jeito nenhum, eu jogar o que tem que ser feito, porque um padrão não existe. Eu sou muito contra essa coisa que a pediatria ocidental tem de um padrãozão, e todo mundo se encaixa nisso, e vamos lá adequar os nenéns e as famílias. E cara, fora não funciona. Que eu sinto que a quantidade... Com o primeiro filho é muito comum isso, que a gente busca ler um monte de coisa, participar de um monte de grupo, e a gente vai se distanciando do que o nosso instinto está nos dizendo. Porque existe, sim, muita coisa realmente não é instinto, é algo que a gente cria e tal, e aprende. Mas a parte do instinto... Eu acho que com o segundo filho fica muito mais fácil, e com o terceiro mais ainda, porque você não fica mais atrás do que os outros acham, do que é certo, do que é errado. Você começa a fazer o que você aprendeu com o seu filho, o que você está sentindo que é... Não tem ninguém que vai entender melhor do seu filho do que você. Né? Então é legal buscar um apoio, é legal ler sobre criação com apego, é legal você achar com que você se identifica, tal, para você conhecer. É bom você conhecer, mas a partir do momento que você vai decidir realmente o que você vai fazer, é só você. O pediatra pode até falar, olha, isso é melhor, né, criar dessa forma, ou uma amiga, ou uma mãe. Mas você que conhece seu filho, tem horas que o pediatra, inclusive, vai olhar, não tem nada. E você vai olhar o seu filho no olho dele e vai falar, ele tem alguma coisa. Uhum. Então, assim, você conhece cada choro, né, do seu filho, cada necessidade dele. Porque você que está com ele 24 horas por dia. Então, você conhece, assim, puta, ele fez esse movimento, ele está querendo fazer cocô. Né? Você entende assim cada movimentozinho, porque você está 24 horas por dia com ele, né? Eu acho que é muito importante mesmo essa questão da identificação com o profissional que você vai escolher, né? No caso, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de encontrar um pediatra incrível, né? Tanto que no momento que eu cheguei lá, eu cheguei com algumas angústias e de repente ele virou para mim e falou assim, tá mamando no peito? Eu falei, tá, então eu quero saber de você. Eu sei que o neném tá bem. E você? Né, na hora, como se eu cheguei ali com algumas perguntas, tá com umas bolinhas aqui, à noite faz esse barulho, daqui a pouco cessou ali, eu pensei, falei, realmente, né, tá amamentando, então eu preciso olhar para mim, mas é você encontrar esse profissional que tem essa escuta, né, tem esse respeito, para que você possa também ter liberdade de realmente escutar os seus instintos, né, entender que tudo que o bebê precisa, você tem, né, para poder entregar. E quando você se cuida, né, tá completa, que você consegue, inclusive, ajudar mais. E eu acredito muito que o bebê sinta essa ansiedade nossa, esse medo nosso, porque até a questão da cólica, né? Gente, isso é um capítulo, vamos abrir um capítulo. Inteiro. Porque a cólica, o primeiro filho de todo mundo parece que tem cólica, mas o segundo já melhora, o terceiro não tem mais nada, porque parece que é muito mesmo essa... ansiedade nossa, esse medo, ai meu Deus, ele tá chorando, o que eu faço, eu não sei o que eu faço, tal. Parece que eles sentem e vai virando uma bola de neve. E realmente, depois de uns 3 meses, fala que passa a cólica, passa, né? Porque vocês já se conheceram, né? Eu vou falar de uma informação tipo chiclete block, assim. Ixi, sou velha, gente. Na Coreia do Sul, acho, não tem a palavra cólica. Essa palavra não existe. Eles vivem no sling, né? Eles vivem grudados na mãe. Uhum. O Dr. Carlos Gonzalez que fala muito disso. Sim. Muito. Tem um texto dele sobre a cólica, sobre né? a cólica. Só sobre a cólica. Para ele, a cólica é um conceito ocidental e a gente fala de da imaturidade do sistema digestório e tal. Ok, acho até que tem mesmo, mas por que lá na Coreia não tem? Né? Não é? E são nenês que ficam grudados ele entra na mãe. até no assunto assim de você vai, pega no colo, você dá um remedinho, uma coisa, ele para. Mas que bebê que falou que estava sentindo cólica? Quem sabe que ele estava sentindo cólica? Porque nos primeiros meses tá chorando porque tá com vontade de estar junto, né? Tem estéreo gestação e tem tanto assunto, né, aqui para falar. Mas
o que tem em comum, né, que o Carlos Gonzalez fala de todas as vezes que passa a cólica, é que você teve um contato com o bebê, pegou para dar um remedinho, ou pegou no colo, fazia dormir, né? Sempre tem uma coisa em comum, que é você ter ficado em contato com ele, você ter ficado junto com ele. E a cólica passa, como não passa de mágica, de você estar em contato com ele, né? Eu sinto que todas as vezes que eu escutei o meu instinto, eu escutei meu filho. Né? Eu acho que todas as vezes que eu consegui escutar, mesmo parar para ouvir, né? Seja o choro, seja o pedido de ficar ali um pouco mais no colo, eu sinto que eu consegui me escutar e fazer o que estava tudo bem, me livrar de todos os julgamentos, as culpas, qualquer outro peso que vem sobre a maternidade, né? Que já parece que vem no pacotão da gestação, né? E eu me escutei e falei, tá tranquilo, né? Porque aqui no quarto é só a gente, né? Parece que ali a gente tá até preocupado com o vizinho, né? Que tá escutando o choro, parece que a gente tá matando a criança. Então, acho que no momento que você silencia um pouco as outras vozes, que você começa a discernir mesmo quais são as vozes que estão no seu interior, eu acho que faz toda a diferença, né? E é interessante isso, porque eu acho que eu aprendi a ler os filhos com o tempo, assim, porque precisa de um tempo, né? Nasceu o filho, a mãe não nasceu lá na hora, né? Vocês vão aprendendo aos poucos. E eu sinto hoje, com o terceiro, precisei de 3 para aprender, como ler o que eles precisam. Então, às vezes, começa a chorar, e é muito assim, a gente tem, acho, na cabeça, ou falam muito, né? Ai, criança, parece que a criança não está entendendo nada do que você está falando. Cara, eles, desde que nasceram, eles parecem que querem falar, estão entendendo tudo do que você está falando, então conversem com seu filho. Eu aprendi muito isso também. O Otávio conversava bastante, na verdade, com a Maia, eu aprendi a conversar mais com ele. Então, assim, era pegar ela, trocando a fralda, nossa, tá sujinho, vamos limpar, não sei o quê, porque no começo fazia tudo meio quietinho. Não vai entender o que eu tô falando. Mas é incrível quando você começa a falar, que você percebe que parece que ele entende. Por exemplo, entrar no carro, vai chorar, e você fala, olha, rapidinho, a gente já vai chegar, não sei o quê. Muitas coisas do que eu falo pro Leão, que tem 9 meses, eu falo, gente, ele entendeu tudo que eu falei, né? E hoje, que eu estava falando, eu paro, eu olho, eu tento entender. O que você quer me dizer? O que você está querendo me mostrar? Então, ele está chorando, eu paro, eu fico olhando no olho dele. Eu falei, é isso, filho. Eu converso. E parece que resolve. A gente subestima os nenéns, né? Mas assim, vamos lembrar que no terceiro que você conseguiu ter essa lucidez, né, tá? Eu fui tendo aos poucos. Porque a gente né? tá falando aqui de instinto. Instinto é uma coisa muito difícil de escutar dentro da gente, eu acho. De repente tem uma mãe aqui escutando a gente, tá falando, caraca, não sei, eu não sei onde tá esse instinto, não né? tô entendendo meu filho, eu sou uma mãe ruim. Não é isso, porque a gente não aprende a ler esses sinais, a gente não aprende a sentir isso, a gente não se conhece. Né? A questão da maternidade, da educação respeitosa, da criação com apego, vem muito do autoconhecimento. Mas assim, muito. É um mundo. E acho que é isso. Então, esse instinto demora, viu, pessoal? Não é? Não nasce junto. Não nasce assim, junto, não é fácil. Estamos aqui com 2 mães iluminadas. Eu tive muita dificuldade, peço perdão para minha filha ainda, porque é puxado. Não, mas a gente pede perdão mesmo, porque a gente aprende na prática com eles, né? Tipo, nossa, eu vejo que hoje, com o segundo, quantas coisas eu peço perdão pra minha filha, porque eu precisei aprender com ela pra fazer, né? Mas, no caso, que nem antes de vir aqui gravar, eu tava pensando justamente isso. Qual que era a minha intenção em estar criando com apego? Né? Por que eu crio com apego? E exatamente esse meu desejo de ter uma mentalidade nela saudável, sabe? Uma saúde emocional, né? Que é o que muitas pessoas estão falando hoje em dia. Eu creio que isso, para mim, faz toda a diferença, né? Porque o que me trouxe para esse mundo, no caso, foi a gestação. Que eu decidi que eu queria ter um parto respeitoso, né? Um parto que eu respeitasse a fisiologia do parto. Só que a gente vê que continua, né? Você falou de escutar o Leon. Eu acho que é exatamente isso. É o respeito que a gente quer que exista no mundo. Né? Nossos filhos estão pedindo respeito com as necessidades deles. Eles estão pedindo que a gente escute que eles são seres individuais, que eles são únicos, que naquele momento eles precisam que a gente explique determinadas coisas. E a verdade, eles sempre recebem muito bem. Quando a gente fala a verdade, eu sinto, a minha filha tem 3 anos, hoje parece que quando eu fico meio receosa de falar para ela, mas quando eu falo, ela recebe de uma forma que eu falo, gente, ela entendeu. Ela só precisava da verdade, obedeceu, saiu andando, assim, ó, não pode porque tem muito açúcar, isso...
ok, né? Não que aconteça sempre, né? Mas assim, a gente precisa realmente dizer a verdade pra gente, dizer a verdade pra eles, para que a gente consiga trilhar esse caminho do autoconhecimento, que não é fácil. Não, e respeito é uma via de mão dupla, né? Sempre. E a criação com apego é tudo isso, né? Não é para além da amamentação livre demanda, para uma cama compartilhada, né? Mas é muito mais do que isso. É você ouvir, você abaixar no olho, olhar no olho, você ouvir, você tentar entender, ter uma empatia. Uma empatia. Essa é a palavra, sim, atual, né? Da criação dos filhos. Cara, é ter empatia com as crianças. Né? A gente esquece que eles são crianças, a gente demoniza os comportamentos. Exato. Isso é muito difícil, muito cruel com eles. Então, nossa, empatia é tudo. A sociedade já não aceita crianças. Exatamente. Gente, absurdo. Tem lugar que... Eu lembro que a gente que foi viajar e eu procurando hotéis. E tinha um ou outro lá, alguns, não eram poucos não, em que falavam não aceitamos crianças. Como assim não aceitamos animais? Não pode fumar? Não aceitamos crianças. E aí eu liguei para um deles e falei, viu, mas por quê? Vocês não aceitam criança? Como assim? Aí ele começou a dar um monte de explicação. Não, porque a gente não é bom para vocês, porque aqui é perigoso, porque a gente tem escadas, porque a gente não sei o quê. Começando a dar umas desculpas de que não tinha estrutura para uma criança. Eu falei, não, mas a gente só vai dormir, já vai passear fora, eu vou ficar com meu filho o tempo todo, eu vou cuidar dele aí, tipo, fica tranquilo. Então eu posso levar? Se eu falar que ok, eu vou ficar com ele e vou cuidar dele? Ah, não, a gente não aceita. E aí você entra no site, é um hotel realmente para casais, lua de mel. Pousada de charme. Então, assim, restaurantes, né? Lugares que não querem criança e se incomodam com isso. E as pessoas estão assim. Então, você vai no restaurante... A gente fica mal com isso, né? Porque nosso filho começa a chorar, você começa a olhar pro lado. Ai, meu Deus, tô atrapalhando alguém. E, puta, como é bom você procurar e encontrar aquele olhar lá de uma mãe na outra mesa, sorrindo pra você e falando, tá tudo bem. No avião, né? Nossa, gente, avião. Já fiz isso com uma mãe, ela olhava ela desesperada, ela procurando, eu olhei e falei, é assim mesmo, né? É difícil, então assim, tá tudo bem, você quer ajuda, ao invés de olhar e com um olhar de... Você não vai fazer nada? Né? Que absurdo, seu filho tá fazendo isso, né? Que bom que existem programas assim, né? Para que as mães possam escutar exatamente isso, né? Que tenham uma escuta empática. E as outras mães possam falar amamentando. Sucesso. Exatamente isso. A gente fala de crianças, mas a gente precisa lembrar que eles são os futuros adultos, né? Que muitas vezes está dependendo de nós, né? Que eles possam, talvez, não precisar de um programa, né? Para escutar que tá tudo bem, né? Exatamente essa é a nossa, eles são a nossa esperança, né? De que a gente não precise falar certas coisas, né? De que o pediatra, né? Você saia de lá mais leve, né? E não mais pesado, né? E vamos combinar que essa história de que eu fui criada assim, deu tudo certo. Sobrevivi. É mais ou menos, né? Se a gente olhar atualmente nossa sociedade bem a fundo, não deu tão certo assim, né, gente? Tá esquisito. E usar essa frase do sobrevivi, né? Mas tudo bem fazer isso. Nossa, sobrevivi. Bater, né? Eu apanhei a vida inteira e tô aqui, tô bem, sobrevivi. Tá ótimo. Mas ninguém tá criando para o filho sobreviver, era pra ter morrido, né? Então... Não era pra ter sobrevivido, né? A gente tá falando de qualidade de vida, né? Não é apenas de sobreviver, né? É exatamente isso. A gente tem quantas marcas da nossa infância, né? A gente tem quantas coisas que nós carregamos até hoje que a gente precisa ir lá no psicólogo e falar, olha, isso, aquilo. Por que a gente vai reproduzir, né? Dessa forma. Os índices de diagnóstico de saúde mental, inclusive na adolescência, estão disparados. É uma sociedade doente. Sim. E a gente aqui está falando de uma coisa que a gente acredita que possa realmente mudar o mundo. Assim, né? Criar crianças que acreditem no bem, no amor, enfim, nisso. Que vai aprender sendo amada, né? Vai aprender empatia. Que tenha certeza de que foi amada, né? Vai aprender a ser carinhosa, recebendo carinho. Não tem como ser diferente, né? E faz diferença. No caso, eu falo porque hoje eu tenho a oportunidade de dizer que como eu gosto de ir na casa do meu pai.
né? E poder sentar um pouquinho no colinho dele, poder me abrir, ter essa liberdade, ter esse carinho, essa afeição. A gente precisa disso, a gente gosta disso, né? É da nossa natureza, o contato. Então, por que a gente vai ficar negando isso, né? Negando esse tato, né? Agora, eu acho legal também, assim, a gente falar que o ideal seria isso, pelo menos pra gente, né? Não é que seja o certo e a única coisa. Mas, assim, não é algo fácil para a maior parte da população conseguir fazer uma criação com apego, tendo que trabalhar, tendo que se preocupar com 1000 coisas e contas e não tendo ajuda em casa. Porque muitas mães acabam se sentindo culpadas por não conseguir ter, por exemplo, essa paciência de chegar, baixar, falar com o filho, conversar, porque realmente é difícil, né? Não é nos dias que eu estou atolada de coisa em casa que eu perco minha cabeça e falo, gente, como que é para alguém que é assim todos os dias? É uma coisa assim difícil que acho que tem que, inclusive, aceitar mais ajuda se tem alguém, né, para ajudar, alguém da família, alguma amiga, essa rede de apoio, enfim, acho que se abrir para isso também, né? Mas realmente uma realidade assim que a gente fala ideal, né? Algo ideal, uma maternidade ideal, mas assim não é tão fácil também, né? Mas é por isso que o olhar precisa voltar para dentro, primeiro, eu acho. Sabe? Por que eu tenho raiva desse comportamento? Por que eu perco essa paciência? Não que a gente seja santa e a gente aprende com o erro. Essa que é a diferença, eu acho, de quem está se sentindo responsável pela criação de alguém, do que quem está só reproduzindo não é papel, o que nós faz? Um modelo, só quem está reproduzindo o modelo que teve, estou só reproduzindo aqui porque é assim que funciona, né? A gente não é perfeita, pelo amor de Deus, mas é olhar para dentro primeiro, para entender a escolha de trabalho, quantas mães, né, que mudam completamente as carreiras depois da maternidade, porque muda o sentido de tudo. Quase. E a maternidade faz muito a gente olhar para dentro. Eu acho que quando você olha para dentro, de uma certa forma, a gente consegue ver que a gente encontra as expectativas, né? Ainda mais hoje com esse crescimento das redes sociais, né? Às vezes a gente vê muitas mães ali que estão com o filho maquiadas, lindas, e aí vivendo algo que não é o nosso ideal. Né? Ou às vezes até é o nosso ideal, mas não é a nossa realidade, né? Vamos dizer assim. E às vezes a gente fica querendo chegar ali e se frustra, porque não é a nossa realidade. Então a gente precisa realmente olhar para dentro e olhar talvez o tamanho das nossas expectativas. Será que elas estão baseadas, né? Qual que será que é a base das nossas expectativas, né? E saber também que tudo que é mostrado não quer dizer que é 100% aquilo, né? Hoje, com redes sociais, o tempo inteiro, assim, quantas páginas de mães que tem, né? E que a gente acompanha e que parece que a gente está errando em tudo, né? E a gente olha, como ela consegue, eu não consigo? Como que isso é possível? E a gente vai se sentindo mal por isso. Mas eu acho que é saber também que, cara, o que ela postou ali foi uma foto de 1 minuto. E as outras 23 horas e 59 minutos do dia dela não tá ali. Você não tá lá vendo. Eu acho, e todo mundo passa por uns perrengues, né? Nossa. Mas vocês não acham que a nossa geração tem mais espaço para falar do peso e da parte ruim da maternidade? Porque eu acho que tem muita gente falando sobre isso, né? Tem uma abertura hoje. Eu acho que tem lugar para você falar, até na rede, né? Dependendo do perfil que você seguir. A Rafaela Carvalho mesmo posta vários textos perrengues, assim, porque ela é uma que tem 4 filhos, todo mundo idealiza, né? Fala, ela é incrível. Ela posta vários textos pesados. Eu acho que a gente tem esse privilégio. Eu não sei se está mais pesado para a nossa geração ou se a gente só ficou mais aberta a conversar sobre isso. Mas realmente a gente pode cair na cilada de achar que o neném lá da Sabrina Sato, ela tá tirando leite com a bomba toda maquiada antes do carnaval, para ela dar tudo certo, né? Isso toda é uma lindona, cilada mesmo. É bom ter, né, Rafaela Carvalho, é bom ela trazer essa realidade, né? Faz toda a diferença pra gente. Mas eu acho que só do fato de poder falar,
porque já faz a diferença. Eu acho que o que trouxe, uma coisa preciosa que a maternidade me trouxe foi as mães amigas. Porque muitas vezes eu fui nesses encontros, ou até fui na casa de uma amiga para as crianças brincarem, e eu saí de lá com os mesmos problemas, mas só de eu poder falar, e acontece comigo também. E você vê que tá todo mundo no mesmo barco, porque eu acho que o que acontece é que a mãe acha que só tá acontecendo com ela. E, gente, aconteceu uma coisa assim, há alguns meses, de uma amiga que me ligou e falando, nossa, preciso de ajuda, eu não tô conseguindo, meu bebê não para de chorar. E eu tô com ele aqui, eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso assim, nos primeiros meses, que você realmente não sabe, os primeiros dias, você não sabe o que ele tá fazendo, você não sabe o que ele tá chorando, você não sabe o que você pode fazer pra ele parar de chorar. Dá um desespero. É o olho do furacão. E assim, quando eu cheguei lá, a minha vontade foi de abraçar ela, de dar um beijo assim, de cara, a gente tá junta, tá tudo bem, eu também passei por isso, todo mundo passa por isso, porque o olhar dela parecia assim de por que tá acontecendo com isso? É comigo, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não entendo meu filho? E cara, todo mundo passa por isso, sabe? Então é normal, né? Minha vontade era de falar isso, é normal, você não é privilégio seu. Você está passando por um momento assim, mas já passa, já você vai conhecer ele, já você vai entender ele. Mas acho que falta esse abraço numa mãe também, né? Muito, acolher a mãe, né? O olhar para a mãe. E acho que a gente falando aí um pouco de cada coisa no Criação com Apego, é que se você chega assim na internet e procura sobre criação com apego, parece que eles... Parece ter uma cartilha, né? Tem uma cartilha. É a amamentação, livre demanda, cama compartilhada, então... Sling, é o combo. Né? É o combo todo. Mas é até interessante isso, porque você falou de sling, agora me veio na cabeça. Quando você encontra uma mãe de sling na rua, parece que você se encontra e fala, você até dá um sorriso. Achei minha tribo, achei minha tribo. Tamo junto, né? Mas a cama compartilhada é uma coisa que, assim, eu acho que tem muita coisa gostosa nessa cama compartilhada, mas o meu começo de cama compartilhada, assim, eu lembro do Otávio falando, nossa, é uma delícia, né, dormir com ela aqui juntinho da gente. E eu, na época, cara, não, é gostoso, mas eu fico acordando a noite inteira pra amamentar. E ela fica grudada no meu peito a noite inteira. Então, assim, foi uma época... E olha que ela dormiu com a gente, sei lá, até 1 ano. E depois a gente começou a tirar. E aí, hoje, ela dorme na cama dela e pula pra nossa cama de madrugada, né? Porque a gente dorme, cada uma na sua cama, mas... a gente acorda todo mundo junto. Então, a gente tem que até fazer uma cama para caber mais... que o leão vai crescer, vai ser meio tenso. Mas, assim, é um pouco cansativo. Pra mim, foi cansativo fazer uma cama compartilhada, sabe? Mas, a partir do momento que eu desmamei, aí foi a parte gostosa. Que daí eu falei pro Otávio, nossa, agora eu tô sentindo a parte que você falou de ser gostosa, realmente de só ficar agarradinho e tal. Porque eu acordava com dor na coluna, que você fica amamentando deitada lá numa pose, tipo, mega desconfortável. E aí você acorda toda quebrada. Então eu acordava super cansada. Você faz também, né? Cama compartilhada? Não? Eu faço cama compartilhada, mas eu senti que com o Dom foi mais difícil do que com a Serena. Por quê? Porque eu sinto que o sono dele é mais precioso pra mim, né? Então eu acho que às vezes a Serena acorda e quer água, ou quer fazer alguma coisa e vai acordar ele, eu tô colocando ele pra dormir, ela quer vir dormir. Mas assim, lá em casa, a cama é deles, né? Eu sinto que o momento que a gente precisa ter o nosso momento, a gente sabe como fazer pra isso acontecer. Eu acho que isso não é uma dificuldade, nenhum problema. Eu acho que queria eu ter ficado na cama da minha mãe o tanto tempo que minha filha fica. Eu penso isso na também. minha cama, sabe? Eu quero que... Eu não sei onde foi que eu li esses dias, né? Que o quarto dos pais, né, tem esse poder, né? De ser o quarto dos pais, o quarto da segurança, o quarto do aconchego, o colo, né? Você dormir ali, você acordar, às vezes, tá tudo bem, tô aqui, tô segura. E passar essa mensagem, né? De você não tá sozinho, né? E como é chegar no consultório uma mãe meio aflita com isso, André? A cama compartilhada para a Sociedade Brasileira de Pediatria é um tema polêmico. Eu não vou entrar nessa polêmica. Porque recomendação é recomendação, não é obrigação. Eu sempre falo que é a escolha da família. Assim, tá bom para você fazer cama compartilhada? É o que você quer?
né? Porque tem muita mãe que faz, porque é a única forma e tá angustiada com aquilo. Aí a gente vai conversar e tentar ver uma outra possibilidade, um jeito de descansar. Mas tem mãe que a criança está com 2 anos e está super tranquilo. Os pais adoram que a criança durma no meio deles e acorde, é uma delícia. Para que mexer nisso? Ai, Não dá é? aquele mata-leão na gente de madrugada, é tão gostoso. Eu tomo uns tapas na cara, mas... Em casa, vou contar da minha experiência pessoal, porque acho que esse foi o maior tabu. Vou contar para vocês que quando eu fiz pediatria tinha um diagnóstico para cama compartilhada. Higiene mental inadequada. Olha o tanto que é duro, Nossa, né? Foi muito duro. Então, eu vim com aquilo, né? Aquilo estava enraizado na minha cabeça. E a Beatriz, maravilhosa, fiquei Veio. 40 dias, comprei um Moisés lindo na Itália. Fiquei 40 dias sem dormir. Expectativa versus realidade. versus realidade. Quem conta, né? Eu conto ou você conta? Fiquei 40 dias, cara, eu nunca vou esquecer. E tinha às vezes tem pressão do marido também. Poucos são os maridos que topam cama compartilhada. Poucos. Enfim, vamos lá. E aí, depois de 40 dias, eu pus ela na minha cama, aquela coisa assim de dormir a noite inteira com ela grudada no peito e dar de mamar deitada, que foi você, inclusive, que me disse aos 4 dias da Beatriz. Eu liguei pra Thaís. E Thaís, o que é isso que tá acontecendo na minha vida? E a Thaís me falou, dá de mamar deitada. E é uma coisa que eu foi amo vida, falar. Foi o combo no salva-vidas. começo foi Combo ajudou pra salva-vidas. caramba. Sling, dá de mamar deitada. E eu tinha mais um que agora eu esqueci. Rede, Café, talvez. rede ajuda bem. Café. Eu tinha mais um. Chocolate. Grupo pós-parto. Grupo sim. pós-parto. Foram meus Eu indiquei o salva-vidas. grupo pós-parto Foi você nessa também. época. Do Samaúma, Marcela Verdade. Feriani, no meu coração. Vamos multiplicar Verdade. amigas assim, por favor. Vamos. Eu tenho um grupo até hoje, a gente se encontra. 5 amigas. Agora a gente tá o meio pós-parto que caída. vai até os 10 É o anos. pós-parto. É uma delícia, né? É uma O problema delícia. desse pós-parto bom é que você não para de fazer filho, entendeu? Prepara, viu, André? Pra continuar no grupo pós-parto, você continua tendo fazendo filho. Mas enfim, eu não gostava. Pra mim é muito desconfortável. Hoje, com a Beatriz com 2 anos, ela tem aquela cama Montessori no chão. E eu já comprei a de solteiro, eu não comprei minicama. Fica uma dica aí, galera. Eu também fiz isso. Porque... De noite você vai a gente pra se lá reveza. acabar dormindo Toda lá, não noite, ou existe, vou eu, ou vai o Bruno, meu marido. Vai um dos E dois um pra colchão lá. que aguente 120 quilos, porque o marido também vai dormir junto. Senão E não agora aguenta. a gente consegue curtir, sabe? O finalzinho, acorda junto. Às vezes à tarde eu deito com ela. E sem culpa. Tinha muita culpa no começo. Foi um tabuzão, assim, pra mim. Eu me senti fracassando. Olha que horror. Quando eu botei ela na minha cama. Era como se, assim... Perdi. Horrível, horrível, gente. Então é isso que eu não queria nunca fazer uma mãe se sentir desse jeito. O processo sabe? de Na clínica. desconstrução. Desconstruir. É um processo mesmo. É um processo. É difícil, é lento. É aí que você Mas vai é ter dois libertador, lados, né? Libertador. Quando você Nossa. consegue ver que tá tudo bem você fazer isso, você E fala, que ai, graças a Deus. Porque aquilo vai te matando por uma dentro. luta. Você tá, eu tô fazendo coisa errada, eu tô não sei. E você fica lutando com o nenenzinho, com o instinto daquilo, com o instinto de sobrevivência de um neném. É muito cruel. É verdade. E a gente vê que existem vários lados, né? No caso, eu sempre quis fazer cama compartilhada. Até que chegou e eu fiz, mas chegou um momento que eu também senti a necessidade. Falei, nossa, eu acho que até aqui foi leve. Né, eu preciso me escutar, né, a questão da escuta. A partir daqui, eu acho que eu preciso escrever uma outra história com a minha filha. Acho que, né, então eu acho que esse é o importante, o respeito. Por exemplo, hoje eu fiz cama compartilhada, né, o Dom tá meio ruinzinho, e fez toda a diferença. A mamãe tá deitada, porque eu descansei, ele precisou mamar mais. Então eu acho que eu pude responder essa demanda dele, né, tava precisando de contato. Eu tenho certeza que fez toda a diferença para ele, ruinzinho. Igual quando a gente tá doente, que a gente precisa de um pouco mais, né, de colo, de atenção. Então, eu sinto que faz toda a diferença essa escuta, né? Inclusive, vou escutar esse show. Sabe uma coisa que eu odeio de enxoval? Poltrona de amamentação. Toda amiga minha grávida, eu falo, cara, cabe uma cama? Porque ficar sentada na madrugada é a coisa mais horrorosa do mundo. Quando você consegue amamentar, deitar dormindo, parece que vai... Nossa.
você sente bem menos. Porque se você ficar acordando, e é outra coisa, você acorda para amamentar de madrugada, você sair do seu quarto e ir andando até o quarto dele, pega ele, amamenta, sentada, aí põe para rotar, não sei o quê, põe no berço, ele acorda, volta, faz dormir, né? Dorme. Cara, esse processo já te cansa pra caramba. Fora que você vai ter a mania de olhar no relógio para ver que horas são. Sim. Então acaba o dia, você já acorda falando, cara, eu acordei 1h10, 2h15, 3h30, e você surta. Quando você tá dormindo junto, ou vai lá, deita na cama que você colocou no chão lá no quarto deles e amamenta, você nem lembra, aliás, você nem percebe que você mudou de quarto muitas vezes. Você fala, nossa, eu dormi aqui? Que horas eu vim pra cá? Você nem percebe. Então, você nem sabe. Pelo menos dá uma ajuda, assim, a gente fica muito menos cansada do que ficaria se tivesse, né, ter que ficar amamentando desse jeito. Mas olha, eu acho que cama compartilhada é um assunto que, inclusive, vamos marcar de fazer um podcast só sobre cama compartilhada, porque, inclusive, é um assunto que você falou que pais não aceitam, até porque é muito ligado a sexo. Sim. Nossa, que tabuzão, né? Porque a criança vai dormir no meio da gente, a gente não vai mais ter filhos. Olha, a gente dorme com nossos 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Então, a gente continua transando, tá? Isso daí é um assunto É pro outro episódio podcast. esse. Um outro episódio. Mas, então, eu queria agradecer a nossa conversa, a presença aí da Andréa e da Abilaine, que tá lá do outro lado, com o Dom no colo. Volta, Abilaine. Queria agradecer a presença de vocês. Foi muito gostosa essa conversa. Convite, tá? Obrigada por terem topado Muito vir. legal. E, André, onde as pessoas te encontram? Se quiser te encontrar, conversar com essa pediatra aí maravilhosa que vai te entender se você quiser amamentar o tempo inteiro. Eu sou de Campinas, atendo lá. Eu tenho um Instagram, @pediatrialeve. Bem recente, assim, tem bem minha cara, sou eu que faço, eu que escrevo, por isso que nem tem a velocidade que eu gostaria, e um amadorismo digital bem característico, mas tá lá, tá bom? Eu atendo... Fala onde eu atendo? Pode falar. Pode falar? Eu atendo em Campinas, na clínica da Mariana Simões. Para quem não sabe, é o Parindo com Respeito, também tem Instagram. E é isso, vai ser um prazer atender vocês. Eu também agradeço, é bom que o colo fica até mais leve por aqui, né? Eu tenho o ateliê Serenando, que foi algo que surgiu também depois da maternidade, né? Esse desejo de poder fazer algo no tempo que eu conseguisse fazer. E, inclusive, é um ateliê que para que a gente possa criar coisas para as crianças, né? Que a gente possa criar não só um mundo para eles, mas um ambiente deles próprio para eles, né? Então, que a gente possa aí continuar realizando o sonho das pessoas, né? E eu que não me apresentei no começo, na verdade, eu apresentei no primeiro programa e esqueci de me apresentar nesse. Mas, para quem não sabe, sou mãe de 3 filhos, então tem a Maia de 4 anos, a Inaê de 2 anos e o Leão de 9 meses. E a nossa conversa aqui do podcast, do Em Casa a Gente Conversa, vai ter toda semana, toda quarta-feira, vai ser semanal. E você encontra em todas as plataformas digitais, no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Toda quarta-feira, então, a gente vai se encontrar. Obrigada e até a próxima. Em Casa a Gente Conversa.